temo muito dizer para vocês que acho que a passagem da Aracruz, a fusão da Aracruz com a Votorantim, transformando a empresa em Fibria, em função da crise de 2007 e 2008, para que os dois não quebrassem, tanto o grupo Aracruz quanto o grupo Votorantim de celulose, para que os dois não quebrassem, porque estavam extraordinariamente vendidos ou comprados na ciranda financeira, onde os lucros não operacionais eram sempre maiores do que os operacionais. Então, nós chegamos a correr um risco seríssimo de uma empresa com o padrão operacional da Aracruz falir em função da especulação financeira. Né? Então, quando dessa fusão, ali já começou a haver uma perda da identidade da empresa com o território capixaba. Eu sempre gosto de lembrar e gostaria de frisar que até 2008, os diretores da Aracruz, os diretores operacionais da Aracruz, moravam no bairro Coqueiral. O Aguiar, o Walter Lídio, moravam no Coqueiral. Né? Depois, o Walter Lídio foi embora para o Sul, não sei se foi em 2007 ou foi antes, o Aguiar se aposentou, e aí o único diretor que ainda remanesceu, pelo menos quando eu trabalhei em 2007, 2008, era o Bertolucci. Não é? Então, eu acho que é uma perda que a gente não deve subestimar, mas eu acho que é importante ser registrado, porque é preciso que as forças políticas do Espírito Santo se deem conta de oportunidades perdidas. E essas oportunidades perdidas não quer dizer que a gente vai continuar só chorando leite derramado, seja do passivo ambiental, do passivo social provocado, social e cultural, provocado pela plantation da monocultura do eucalipto, seja as que nós tivemos de competência que essa empresa trouxe para cá e que, eu diria, com certo desleixo do governo estadual, foram embora. Então, eu acho que está na hora de, se eu tiver que ter alguma última observação, é que trabalhos como o de vocês despertem para a necessidade de maior articulação das forças ainda localizadas no território capixaba, para que o Espírito Santo construa um consenso de possibilidades. Ou seja, chamamos para uma mesma mesa, né, todos os agentes econômicos, sociais e culturais envolvidos com a questão da silvicultura aqui e seus desdobramentos, e ver o que é que nós podemos ainda fazer. Recentemente, uns 5 anos atrás, homenagear uma entrevista por parte de uma pessoa, na época já era Fibria, e já estudou a gente. Eu estudei em 1994, eu fiz um estudo intitulado Externalidades Positivas da Aracruz. Queria fazer também externalidades positivas da Vale, queria fazer também externalidades positivas da CST, porque eu entendo que sim, existem externalidades positivas. Mas, obviamente, onde existe externalidade positiva, tem também externalidade negativa. Então, não adianta querer escamotear uma coisa e a outra. Há que se complementar duas e ver como é que se consegue construir um consenso entre esses dois vetores. E acho que trabalhos de vocês podem instrumentalizar isso, apesar de ter de acreditar muito pouco que o debate político hoje no Espírito Santo esteja muito interessado em trabalhos acadêmicos, trabalhos técnicos que busquem apontar novos caminhos para o Espírito Santo. O Espírito Santo é 8, 12 a 14 anos, ele é
enquanto administração estadual, ele é um fiel obediente daquilo que é produzido por um Espírito Santo em ação, que nada mais é do que o representante maior dos interesses dessas empresas produtoras de commodities, na maioria dos casos, com base em recursos naturais não renováveis. A exceção, obviamente, nesse caso, é a da celulose. Os demais não são renováveis. O fato de eu registrar isso, só terminando, Érica, é simplesmente para que a gente seja desperto para os desafios que temos enquanto uma comunidade ligada à academia e que precisa colocar, como vocês estão colocando, a mão no carvão, a mão na caixa preta, a mão no sistema produtivo em si. Por enquanto é isso. Não sei se vocês teriam perguntas, se eu poderia satisfazer algumas coisas, mas eu gostaria somente de dizer que várias dessas coisas estão registradas em trabalhos, tem esse da externalidade positiva em 94, e o último tem o trabalho que eu fiz com o Ednilson, tem esse que eu já citei para vocês, o Macedo participou, tem um trabalho que eu fiz com o Flávio Bueno sobre o arranjo produtivo moveleiro, lá onde a gente chama a atenção da necessidade do aproveitamento da competência da Aracruz, da competência florestal para produzir sólidos de madeira, né? E tem também um trabalho que eu fiz com a cooperativa de Nova Venécia, a Veneza, dizendo da necessidade de uma articulação com a competência florestal da Aracruz para que, além do leite que é produzido pelos associados, além do café que é produzido, né, que eles também tivessem a visão do plantio no mesmo, tanto de florestas exóticas como o eucalipto, que dá um retorno em 7, 8 anos, como aproveitar isso para também fazer todo um reflorestamento com espécies nativas, já que a região tem um déficit hídrico extraordinário e há que se plantar água. Tem uma pergunta da Patrícia aqui, professor. Com a passagem para Suzano, quais as implicações que o senhor observa? Algumas coisas que o senhor já colocou, pois a empresa está agora em Mucuri, indo para o sul do Espírito Santo, sem vínculo identitário com o local. Coisas que o senhor já comentou, mas ela gostaria de ouvir o senhor um pouco mais a respeito. Patrícia, essa é uma questão que aconteceu com todos os chamados grandes projetos do Espírito Santo. Né? Deixa eu só chamar a atenção de você, o primeiro grande projeto, quer dizer, a primeira grande locomotiva da economia capixaba, aquele que o Arthur chamava a primeira muleta do Espírito Santo, chamava-se Companhia Vale do Rio Doce. Então, tinha uma identidade geográfica e tinha uma identidade territorial com o Espírito Santo. Bueno, quando, sob a égide do segundo PND, se implanta no Espírito Santo um grande projeto de siderurgia, ela se chama Companhia Siderúrgica de Tubarão, uma alusão clara à sua geografia. A ponta de Tubarão, no limite entre os municípios de Vitória e Serra. Quando o grande projeto florestal e depois o seu dobramento para a celulose se implanta no Espírito Santo, ele se intitula Aracruz, florestal e celulose, para depois se transformar em Aracruz, em alusão ao município que a hospedou num primeiro momento. Ora, na medida em que a privataria graçou, né, a Companhia Vale do Rio Doce virou Vale. Então, ela se desterritorializou, perdeu a identidade com o Espírito Santo. Na medida em que a CST foi também fruto da privataria, ela primeiro foi
comprada a preço de banana pela Bozano, Simons, pelo Banco Bozano Simons, depois foi transferido para a Celor e depois foi incorporado ao Grupo Mittal. Então, cuja sede é em Luxemburgo. E a Aracruz se transformou em Fibre e agora se transformou em Suzano. Isso parece trivial, mas eu chamo a atenção que a grande questão não é só a questão do nome, onde é que está a capacidade de tomada de decisão, onde é que estão os níveis superiores de gerência. Nós já tivemos no Espírito Santo, na Companhia Vale do Rio Doce, níveis de gerência equivalentes. A Companhia Vale do Rio Doce tinha uma residência, né, para diretores de Tubarão e ia montar uma grande residência para convidados na Ilha do Frade. Né? Hoje, quem é que opera no Espírito Santo? Deve ser um gerente importante operando pelo Estado. Não tem nenhum diretor. Eu não conheço nenhum diretor capixaba que ocupe um cargo na Vale. No passado, o vice-presidente da Vale era o general Lindenberg, da família de Carlos Lindenberg. Marcos Viana teve por lá, o França teve por lá, ou seja, o Linhares era diretor, João Carlos Linhares era diretor da Vale. Da mesma forma, já mencionei para vocês o caso da Cruz, né? E até muito recentemente, onde é que morava o presidente CST. Num primeiro momento, ele morava na Praia da Costa, doutor Arthur Carlos Guerra de Santos. Depois, ele veio morar aqui na região de Vila Velha, de Vitória, que é o Zé Armando. O Zé Armando foi presidente da CST, até, inclusive depois da privataria. Mora ainda na Praia do Canto. Então, isso parece algo, mas não é trivial. A relação da direção maior dessas empresas com o Espírito Santo tende a zero. Então, quando você vai, como eu já estive em algumas reuniões promovidas, por exemplo, pela Vale, pela Findes, não é? Não, professor, dessa vez o senhor vem gente de decisão dessas grandes empresas. Então, eu sou daquele crédulo, né? Lá vou e ela. Aí quem era? Era o 8º nível de relações institucionais da empresa. E eu não estou dizendo que a empresa esteja fazendo pouco caso do Espírito Santo. A grande diferença, elas eram empresas no Espírito Santo. Essas empresas têm simplesmente um sítio de produção no Espírito Santo. Se essas empresas, enquanto poder decisório maior, não forem minimamente chamados à responsabilidade pelo governante do Estado, o governador, né, os senadores, eu acho que nós vamos continuar sendo simplesmente um sítio de produção, um local de produção. Né? Então, no mapeamento que tem lá, olha, tem aqui no Brasil um lugar chamado Tubarão. Nem diz que é na Grande Vitória, nem diz que é no Espírito Santo. Aqui nós temos 50, 60, 70 mil hectares de floresta plantada, ou 100 mil, se for agregando no Curi, se for agregar mais para cima, e aí não sabe o que é Espírito Santo, o que é Bahia, nem interessa saber. Não é? Sim. Então, isso não é capixabismo, isso é visão de economia política. Nós precisamos, enquanto economistas políticos, queremos estudar e entender os progressos econômicos, mas nós também, enquanto economistas políticos, temos a obrigação de entender como é que esse progresso econômico é distribuído. O que é que efetivamente fica aqui? O que é que efetivamente fica aqui? Eventualmente é uma subcontratação da Metal Mecânica Capixaba? Lógico. É muito mais eficiente contratar a Metal Mecânica Capixaba do que chamar a Metal Mecânica de outros estados. Inclusive porque a nossa Metal Mecânica tem competência para isso.
Então, isso não conta. Eu quero saber coisa nova. Não é? Como é que a gente vai achar essas pessoas para uma mesma mesa para debater o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, não o crescimento insustentável, seja ele do ponto de vista ambiental, seja ele do ponto de vista econômico, seja ele do ponto de vista tributário, seja ele do ponto de vista social, que é o que essas empresas promovem. Professor, se o Estado, né, quanto o governo do Estado, não puxar esse pessoal para uma mesma mesa, penso que, pelo menos, no mínimo, os prefeitos, as comunidades locais vão ter que dar um jeito. Por quê? O Ednilson comentou comigo que teve lá em Conceição da Barra, fazendo campo lá nesses dias agora. E na prefeitura ele observou, segundo ele, fez muitas conversas com secretários municipais, né, e eles mostrando para ele que 53% da área de Conceição da Barra é pertencente a Suzano. 53% do território. E que eles ainda têm muitos problemas, até com a própria arrecadação, né, porque eles têm as terras ali, por não estarem ali, a produção é praticamente toda terceirizada também, e até a questão da arrecadação do ISS do serviço, a própria prefeitura local tem que fiscalizar se está sendo registrado, se está sendo gerado para o município de Conceição da Barra e não das empresas aonde elas estão instaladas, porque elas são de fora e prestam serviço ali dentro. Então, assim, vai ter que ter um papel muito forte também desses próprios municípios que estão afetados, né? Eles teriam alguma forma de governança? Como é que se vê isso, o papel local, a força local para lidar com esse capital, com esses grupos que são globais? Olha, eu acho que tende a zero. Tende a zero. Acho que... E aí nós sabemos perfeitamente bem que existem fundos que são articulados para financiamento de campanhas e dificilmente você vai ter um prefeito, mesmo que ele seja rebelde, como é rebelde o prefeito de Baixo Guandu com relação ao crime ambiental da Vale, né? Ele é rebelde, mas não consegue passar muita coisa na Câmara. Por quê? E dificilmente vai se eleger. Né? Dificilmente esse tipo de posturas elege. Eu acho que teria que ser o governante do Estado. Mas a gente precisa entender que, pelo menos, naquilo que está acontecendo nos últimos 12, já estamos em 14 anos, o Estado do Espírito Santo terceirizou para essas empresas, através do Espírito Santo em Ação, se pensar. O que é que foi produzido pela Secretaria de Planejamento do Estado nos últimos 10 anos com relação ao desenvolvimento do Espírito Santo? Tem uma coisa pronta, simpática, chamada ES 2025. Depois vem um ES 2035. Quem é que produziu isso? Uma empresa de consultoria contratada pelo Espírito Santo em Ação, que veio aqui e produziu papel. E que defende majoritariamente dessas empresas. Quando vai em integração, quando você fala em desenvolvimento integrado, eles dizem que isso é uma questão dos APLs como sendo uma coisa, olha, esse pessoal vai tomar conta de emprego. Eu acho que essa é uma questão política, sim. Essa é uma questão política, sim. E não é uma questão política fácil, porque essas empresas, conforme vocês muito bem sabem, têm uma estrutura financeira suficientemente forte para fazer o que a Vale fez no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro diluiu-os, porque é uma coisa pequena, mas a FAPES financiou um projeto, aportou recursos de um projeto de estudos e pesquisas, né? De interesse, o termo de referência só fala de interesse da Vale. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso quando do crime ambiental.
Foi quando foi assinado. Não sei como é que está isso. É um convênio de 6 milhões de reais. E vocês sabem perfeitamente que um projeto de 2 milhões de reais num IFES ou numa Universidade Federal do Espírito Santo, praticamente que toma conta da capacidade instalada de pesquisa durante um bom tempo.